amigos, é com grata satisfação que estamos de retorno ao bloco Claridades Evangélicas e hoje para narrarmos uma história do Colégio Apostolar de Jesus, contida no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier. Não era raro observar, mesmo entre os discípulos, o entrechoque de opiniões divergentes e principalmente aquelas relacionadas a questões muito particulares. Muita vez, o séquito humilde se dividia em relação aos projetos futuros. Enquanto Pedro e André ouviam atentamente os seus correligionários, porquanto traziam a ingenuidade e a sinceridade em seus corações, João costumava difundir as lutas que estavam resguardadas para a posteridade. Tiago, seu irmão, bendizia a sua juventude. E Tadeu era responsável por aventar promessas maravilhosas. De fato, diziam eles que eram jovens, que iriam a terra inteira divulgar o Evangelho, renovando o mundo. É verdade que a juventude traz consigo as boas energias, o vigor, o ânimo, a disposição. E então eles se acreditavam dispostos e habilitados para tal cometimento, que era desafiador em si mesmo. André e seu irmão a tudo ouviam, sem lançar qualquer tipo de consideração. À distância, Simão o Zelote, o mais antigo pescador e discípulo, também escutava. Contudo, trazia o seu coração macerado por aqueles petardos que lhe eram lançados, não de maneira incisiva, mas porque compreendia que realmente estava se aproximando a decrepitude corporal. Já sentia que as suas energias não eram tão escorreitas como outrora. Talvez eles estivessem certos. Deveria ficar à retaguarda, deixar que os jovens pudessem dominar aquele projeto audacioso de divulgação do Evangelho, apagando-se para que eles pudessem resplandecer. E a partir daquele instante, daquela conversa entre os jovens, começaram a albergar em sua consciência uma série de inquietações e de perturbações, que mais tarde fora percebida por Jesus. De fato, o mestre, o pastor, conhece as suas ovelhas. E perscrutando o cerne de Simão o Zelote, entendia as suas aflições íntimas, convidando-o a um diálogo mais particular. Entendendo a preocupação do discípulo amado, Jesus inicia a conversação de maneira serena e imperturbável, questionando: seria oportuno que então nós tentássemos mensurar a idade do Pai Celestial? Será que de fato, na esteira da vida, poderíamos aquilatar a idade de quem quer que seja a partir das suas próprias inquietações? Nossa vida, Simão, é similar a uma grandiosa árvore. A ramagem verdejante representa a infância, as flores formosas, a mocidade, e os frutos sazonados, os resultantes de uma experiência exitosa. Contudo, não podemos nos esquecer que há ramos verdes que caem ao primeiro sopro da primavera, enquanto que outras flores não suportam o beijo primaveril. E então, podemos daí depreender que a ramagem verde é a esperança, as flores a promessa e o fruto
a realização. Tende, portanto, bom ânimo. Siga adiante. Porquanto o nosso íntimo, a nossa alma, resguarda grande potencial iluminativo, que não podemos desperdiçar. E isso faz parte de um conteúdo que só pode ser compreendido pelo Pai Celestial. Razão pela qual podemos observar jovens apresentando um comportamento e atitude milenários, de sabedoria, de experiência, enquanto outros mais velhos resguardam ainda em si a ignorância, o aspecto mais ordinário da convivência. Simão começava agora a penetrar os arcanos daquela mensagem que, de certa forma, começava a equacionar as suas questiúnculas, indagando para as resolver. Senhor, nesse sentido, o objetivo do Espírito, portanto, seria envelhecer? Não o envelhecimento como o mundo conhece, Simão. Aquele resguardado pelo esgotamento das forças, pela amargura que temos observado em nossas andanças. Mas o fruto bom de uma experiência que lograra êxito. É necessário que tenhamos a verdura dos ramos, as pequeninas flores, e mais tarde, assim, poderemos colher o fruto que resguarda a doçura do mel e o potencial da semente que se renova em cada estação. Compreendo agora, Senhor. Faz todo sentido. Contudo, sinto o meu organismo depauperado. O envelhecimento toma-me as forças. E nesse sentido, creio que talvez a minha alma não possa dar vazão ao grande empreendimento que é a divulgação do Evangelho. Contudo, Simão, não creias que Deus não tenha planos para ti, porquanto só Ele sabe de todos os mistérios. Em verdade, todos os jovens de hoje são a sucessão daqueles mais experientes. Em palavras mais simples, os filhos trazem em si a esperança do novo que fora ensementado pelos pais. E mesmo João, o mais jovem, terá em sua face as rugas e na fronte os cabelos brancos de uma experiência. E então não temas, porquanto para ti também estão resguardados os desígnios celestes. Segue em paz, tendo a consciência de que podes muito realizar. E a partir daquele instante, Simão Zelote já apresentava uma consciência tranquila, mais entendida a respeito daquilo que estava descortinado para ele enquanto discípulo. E mais tarde, quando se aproximava da presença dos outros confrades, observara que Tiago, o filho de Cleófas, estava em uma conversação com pescadores mais jovens. Seu intuito não era afrontar, ofender Simão, mas suas palavras carregavam um certo preconceito para com os mais velhos. E então, esperando que toda aquela mole se dissolvesse, se evadisse, aproxima-se de Tiago para então também travar conversa com ele, indagando-lhe: seria lícito, Tiago, que nós pudéssemos então questionar a idade de Deus? E que dizer daqueles que são seus pais, seus genitores? Não tem mais importância?
E então o jovem discípulo começara a perceber o grande equívoco no qual incorrera todo aquele tempo. Entendia que as palavras do discípulo eram carregadas de uma brandura, de temperança, de equilíbrio. E então as acolhe no ádito do coração, dizendo tão somente: tens razão. E então abraçaram-se, dissolvendo as antigas divergências, unindo esforços em prol do grande objetivo, a divulgação da Boa Nova. E naquela tarde, enquanto Jesus estava divulgando o Evangelho Redentor Consolador, Simão Zelote observa que havia duas crianças semi-inconscientes à água. E entendendo que não havia um responsável direto naquela circunstância, resolve salvá-las. Mais tarde, a sua mãe, aflita, porque inebriada pela ocorrência das palavras de Jesus, não perceberam o desaparecimento de seus filhos. E ao entender que estavam em segurança, agradece a Deus. Em sonho, naquela mesma noite, Simão percebe a presença do Cristo, a reconhecer os seus esforços brandos, no sentido de dissolver as contendas com Tiago, e também congratulando-o pelo salvamento daquelas crianças. O discípulo entende então que tinha realmente utilidade. E quando o mestre se aproximava naquele dia, numa ocorrência comum, tamanha sua comoção que beija-lhe a fímbria, a franja de sua túnica, dizendo: mestre, eu vos agradeço pelo esclarecimento do dia anterior. Para que então Jesus pudesse findar o diálogo, dizendo: Simão, velho ou moço, é importante que, antes de tudo, sejamos de Deus. Esta passagem belíssima nos faz recordar e entender que não importa a idade no corpo físico, porquanto o espírito não carece dessas idiosincrasias, dessas questões miúdas, atendo-se tão somente ao ideal de redenção. Então, se estais em idade provecta, longeva, agradece a Deus a ocorrência, seguindo adiante no caminho de redenção. E se és novo, resguarda o entendimento e a ponderação de que a juventude deve ser responsável para que a velhice não seja amarga. Muita paz a todos.